Vamos lá, mexer em alguns vesperos na internet, né? Ainda bem que eu não tenho Twitter, então quem quiser me bombardear com aquela dose esperada de ódio virtual vai ter que fazer isso aqui mesmo, e aí é bom que ajuda no engajamento do vídeo. Deadpool e Wolverine é exatamente o que eles propõem a ser, exatamente o que os trailers prometiam e exatamente o que boa parte do público estava esperando. Mas, diferente do que muita gente pode pensar, essa fidelidade à proposta não é um mérito. É só uma constatação, e a partir dela a gente pode elaborar o quão bem sucedido é o filme a partir do que ele pretende ser. Porque uma das coisas mais interessantes na crítica e análise de cinema é que ela pode identificar não só o que um filme é, mas como ele é, como ele faz o que ele faz e por aí em diante. Nesse caso, o fato de Deadpool e Wolverine ser uma experiência autorreferente de fanservice absoluto importa menos para essa análise do que a forma como ele faz isso, né? E é nela que eu vou me concentrar, pelo menos nesse começo do vídeo. Depois a gente vai levar essa conversa para uma outra direção. Com isso em mente, é claro que esse tom satírico e metalinguístico do Deadpool é a essência do personagem, e não faria sentido algum esperar algo diferente disso. Mas eu sinto que existia algo mais refrescante nessa abordagem quando ela surgiu pela primeira vez, lá em 2016, quando o Deadpool ainda tirava sarro de um gênero e um universo cinematográfico a partir de um lugar meio de fora do grande palco. Ele estava ali nas beiradas fazendo piada com algo que muita gente ainda levava a sério. E eu me incluo nessa, né? Já que naquele ano eu senti uma conexão muito forte com todas as histórias ao redor de filmes evento como Guerra Civil, por exemplo. Naqueles dois primeiros filmes, era mais interessante assistir a um personagem que tinha liberdade extrema para sacanear o gigante da indústria que era o MCU daquela época. E agora, me parece levemente repetitivo, levemente requintado ver o Deadpool fazendo algo que todos nós já temos feito há um bom tempo, que é essa zoação com a Marvel. Uma zoação que também fica mais cínica quando se percebe a estratégia corporativa por trás de um estúdio querendo lucrar com essa grande crise pela qual ele está passando, mas não exatamente fazendo algo para resolver essa crise. E é claro que esse tom de humor é um dos aspectos que vai funcionar diferentemente para diferentes pessoas. Eu nem estou dizendo que não é engraçado ouvir piadas sobre a clássica censura e rigidez de entretenimento familiar da Disney, embora muitas delas talvez tivessem mais impacto se não fossem os trailers entregando muito desses momentos. Mas beleza, no calor do momento elas são divertidas e parecem até recompensar o fã por fazer o dever de casa e acompanhar não só todos os infinitos detalhes acerca desse universo ficcional, mas acompanhar também os bastidores de produção e indústria ao redor desses filmes. Coisa que antes era feita mais por quem trabalhava na área, por quem cobria isso, jornalistas, críticos e tudo mais, e agora, de certa forma, também é exigido que o público esteja por dentro de tudo isso, né? O que é uma coisa, no mínimo, curiosa. Mas é que dessa vez o roteiro parece reconhecer todas essas limitações impostas pela Disney, parece reconhecer a crise e os conflitos externos, tira sarro de tudo isso e daí simplesmente se contenta com isso e não vai além desses impedimentos. Por mais que o filme seja censurado para pessoas com menos de 18 anos, não existe absolutamente nada transgressor nesse terceiro filme de um personagem que se alimentava demais justamente dessa qualidade transgressora e livre de amarras. Por exemplo, todo o elemento sexual presente na relação inicial entre o Wade e a Vanessa, que era uma parte importante do relacionamento entre eles e que também se aproveitava muito bem de ser algo negligenciado nos filmes de super-heróis sérios. Pense em quantas vezes os Vingadores deram mazinho durante os filmes, quase nunca. Mas esse elemento vira agora só uma coleção ininterrupta de piadas sexuais de quinta série que existem apenas nesse âmbito verborrágico. O sexo só existe para ser mencionado nos diálogos, mas não como algo concretizado e verdadeiro em cena, como foi no primeiro Deadpool. Por outro lado, a violência, que vale dizer, violência nunca ofende tanto a sensibilidade de empresas como a Disney, quanto o sexo ofende, né? Mas enfim, a violência parece existir de forma livre, sem freios, mas ela é tão, sei lá, isoladamente gráfica, né? Tão puramente estética e tão nitidamente virtual, que o filme não consegue usar essa violência a favor do tom satírico da narrativa, como faz absurdamente bem, para citar uma referência maravilhosa, os filmes do Paul Verhoeven. Robocop, Vingador do Futuro, Tropas Estelares, esses sim que são filmes transgressores de verdade, que mesmo super violentos conseguem tirar o humor e a acidez dessa violência. Ok, mas tudo isso que eu comentei agora é só uma parte de Deadpool e Wolverine. A outra parte
talvez muito mais esperada pelo público, é o fanservice sem medidas que existe não só na presença do Hugh Jackman, na pele do seu personagem mais famoso, mas também na coleção inevitável de aparições especiais de atores que fizeram parte dos filmes anteriores. E eu não nego o apelo nostálgico disso tudo, né? É legal lembrar daquela época promissora do cinema de super-heróis, o começo dos anos 2000, quando esses filmes fizeram parte de uma gênese otimista e muito criativa, né? Já que ela bebia muito das possibilidades imaginativas da revolução dos efeitos visuais digitais ao longo dos anos 90, mas uma gênese também irregular, né? Que viu muitos estúdios se apressando para morder um pedaço dessa grande mina de ouro que se revelava nas bilheterias desses filmes. Nesse sentido, uma das análises mais incríveis que eu já vi sobre esse momento particular do cinema tá no vídeo do PH Santos, que aborda Deadpool e Wolverine a partir dessa camada metafórica de resgate de tudo aquilo que tinha sido descartado por uma indústria de cinema que produz muito lixo, né? E depois nunca olha para trás, nunca olha para esse rastro de resíduos que durante um tempo chegaram a ser ideias promissoras tentando ganhar vida na telona. Ele inclusive faz paralelos com o Wall-E sobre enxergar uma flor crescendo no meio desse lixão, e eu faria um desserviço ao texto belíssimo do PH se eu tentasse resumir ele aqui. Então, se você não viu, assiste lá que vale muito a pena. Mas enfim, esse jeito de encarar Deadpool e Wolverine é bem interessante e tem sido compartilhado por outras vozes na crítica também. O David Ehrlich, do IndieWire, vai dizer que Deadpool e Wolverine resgata algo bonito da feiura que os filmes de super-herói perpetuaram por tanto tempo. Essa beleza não tá no visual, que surge tão sem graça quanto boa parte desses filmes pré-planejados pela Marvel antes mesmo da contratação de um diretor. E nesse caso até faz sentido, né, que um filme que se passa num grande vazio, onde só existe aquilo que foi jogado fora, seja visualmente feio, sem graça, né, ou até genérico. Mas o que é bonito é resgatar o valor que alguns filmes e atores possuem, independente do que as pontuações do Rotten Tomatoes possam sugerir, né? O David conclui dizendo: ninguém está fora de salvação mesmo décadas depois de o mundo ter virado as costas. Ninguém está realmente morto, pelo menos enquanto as pessoas ainda tiverem amor por esses personagens em seus corações e ou estiverem dispostos a deixar o Ryan Reynolds fazer piadas sobre penetrá-los por trás. Bom, é preciso dar para receber, né? Mas enfim, esse ângulo, esse jeito de olhar para Deadpool e Wolverine faz muito sentido, é coerente com a proposta e justifica, em parte, a predominância desse fanservice como alicerce dessa obra. Só que, infelizmente, por algum motivo, isso não foi o suficiente para garantir o meu envolvimento com o filme. E pode muito bem ter sido suficiente para você, querido fã da Marvel que me assiste, mas deixa eu explicar por que a forma como isso é feito aqui não funciona tanto para mim. Eu vou até puxar um exemplo de filme que todo mundo acusa de ser puro fanservice e nada mais, que é o Homem-Aranha Sem Volta para Casa, mas ali eu acredito que a presença do Andrew Garfield e o Tobey Maguire tem um impacto bem maior, porque o filme permite que eles se tornem personagens coadjuvantes de verdade na trama. Eles trazem muitos dos seus dilemas passados, que existiam nos seus filmes anteriores, e esses dilemas contribuem para a história que está sendo contada nesse filme-evento em si, né? Isso acontece ora como a resolução que eles nunca tiveram, no caso do Andrew salvando a MJ, ora como piada no caso das dores nas costas do Tobey, ou mesmo trazendo de volta imagens emblemáticas, como ele segurando o planador afiado do Duende Verde, mas dessa vez protegendo o próprio Duende Verde de uma vingança que ele já sabe que não vai aliviar a dor que o Peter do Tom Holland sente. Mesmo em termos de elementos de fora dos filmes em si, aquele filme sabe empregar muito bem o entrosamento desses três atores, né, que tem um vínculo muito particular, tendo dividido ao longo dos anos as glórias e o peso de serem intérpretes do Homem-Aranha perante o mundo. E, de novo, o filme permite que muitas dessas cenas entre eles respirem e aconteçam de forma até que não pareçam tão roteirizadas, né? Trazendo um sentimento genuíno que não costuma vir junto desse tipo de fanservice em outras produções da Marvel. Eu tô olhando pra você, Multiverso da Loucura. Aqui em Deadpool e Wolverine, eu acho que eles conseguem capturar um pouco disso na dinâmica entre o Ryan Reynolds e o Hugh Jackman. É sim muito legal ver os dois interagindo, é um colírio pros olhos ver o Wolverine usando seu traje amarelo à plena luz do dia, mas eu ainda acho que falta um elemento emocional nessa versão do Logan, que não existe porque a gente tá vendo esse Logan específico pela primeira vez. Ele não tá trazendo a bagagem emocional dos outros
outros filmes, ele não está completando um aspecto do seu arco que havia sido deixado no ar durante as últimas 2 décadas. O conflito principal desse Logan surge pela primeira vez aqui nesse filme, e se resolve nesse filme também, né? Sem que exista um desenvolvimento substancial, porque, de novo, o filme está preocupado em usar isso só como pretexto para trazer essa dinâmica com o Deadpool. E elas podem ser divertidas. Eu mesmo me diverti com as diferentes versões do Hugh Jackman e outro ator inesperado interpretando um Wolverine de vários Wolverines que existem no multiverso, naquela cena do recrutamento. Mas essa conexão não foi muito além da relação bem superficial de curiosidade momentânea. E talvez isso seja suficiente para muita gente, mas para mim o grau de eficácia varia bastante ao longo da trama, mas quando ela funciona, eu acho que funciona porque o Hugh Jackman é incrível e conhece esse personagem de dentro para fora, né, e consegue extrair um Wolverine carismático e relacionável mesmo de um texto raso e apressado. Por conta disso, a relação entre ele e o Deadpool se torna, para surpresa de ninguém, o auge do filme, né? E ela com certeza vai render a maior parte dos louvores apaixonados na internet. E tudo bem, cara, eu concordo que é legal assistir essa dupla se estranhando e eventualmente se unindo contra uma versão ainda mais cartunesca do tom de Succession, né? Uma escolha de elenco certeira. Agora, isso já não acontece tanto com as outras participações especiais da vez, que eu admiro por serem menores e menos previsíveis do que a gente poderia esperar, pensando em como eles são personagens de filmes interrompidos, esquecidos ou mesmo nunca realizados, né? Isso de novo combina com a temática de resgate do lixão que a gente já comentou. O problema é que eles surgem só como isso mesmo, né? Participações surpresa, desfilando e servindo como bonequinhos nas cenas de luta, ao invés de terem um pequeno arco encaixado com a trama principal, o que teria trazido um pouco mais desse envolvimento que eu senti falta, né? E é legal ver essas pessoas aqui, mas é só legal, não é muito mais do que isso. Sem contar que é uma nostalgia um pouco fabricada, né? Porque aqueles filmes meio que não continuaram por um certo motivo ali, que eles não vingaram, né? E todo mundo gostou. Então não deixa de ser uma forma de dourar um pouco um passado que talvez não tenha sido tão dourado assim, sabe? Mas continuando, o jeito como o Shawn Levy filma a ação de tudo isso é bem qualquer coisa também, né? Com exceção de umas 2 ou 3 sequências maneiras que não por acaso são focadas mais no Deadpool e Wolverine mesmo. Há dentro de um carro, que eu acho bem legal, daí tem outra que envolve um traveling lateral, estilo jogo de videogame Capcom, Old Boy, né? E uma logo no começo que retrata a exumação de ossos de um jeito bem não convencional. Mas eu vou confessar que existe uma participação especial aqui que me divertiu bastante, justamente por subverter a expectativa de ver um ator que eu pensava ser um personagem específico, sendo outro personagem bem mais zoado, né? E eu acho que eles souberam tirar o tipo de humor certo dessa brincadeira. Mas aí, vamos lá. Eu vou admitir um motivo bem pessoal para minha indiferença geral com tudo isso, né? Eu tô bem cansado desse tipo de cinema de super-heróis autoconsciente, se autorreferenciando o tempo todo, não se levando a sério, e aí já nem é culpa do Deadpool mesmo, né? Já que essa é a sua essência e o filme deveria ser isso mesmo, mas enfim, desabafo aqui. Eu me pego querendo assistir a uma história mais séria, né? Não no sentido Zack Snyder de seriedade, pelo amor de Deus, mas no sentido de filmes que acreditem em si mesmos, que acreditem nos seus mundos retratados, que encarem a jornada dos personagens com total sinceridade e comprometimento e que não peguem essa saída relativamente fácil do humor autoconsciente. Porque é sim mais fácil apontar o dedo para si mesmo e se zoar, como faz esse filme e como tem feito o MCU tantas vezes ao longo dos últimos anos. É bem mais difícil, e talvez por isso bem mais valioso, né, quando um filme desse tipo constrói uma narrativa forte, genuína e autossuficiente, e esse é o tipo de coisa que a gente não tem visto nesse cinema de super-heróis há algum tempo, e eu até acho que o James Gunn sacou, né, que existe uma vontade popular clamando por esse tipo de coisa, e quem sabe não seja isso que ele vai trazer aí com seu Superman, né? E honestamente, que herói melhor para fazer isso do que o Homem de Aço e a sua atitude bom moço salvando gatinhos de árvores. Mas enfim, o David, lá do IndieWire, diz que já tem um certo tempo que as histórias sobre o MCU viraram bem mais interessantes do que as histórias dentro do MCU. E talvez seja isso que a Marvel precisa voltar a fazer, né? Ao invés de recorrer sempre ao multiverso,
ninguém aguenta mais, né? Para ficar brincando de quebrar a quarta parede e apontar o dedo para as crises de produção sem exatamente resolver essas crises. E eu sei que Deadpool e Wolverine não é o filme para fazer isso, né? Mas eu não tenho como não mencionar esse viés que eu tenho mesmo, né? E que com certeza afetou meu envolvimento com esse filme também. Pior que o sentimento principal que eu tive se consolidou assistindo a cena que surge durante os créditos. Aviso de spoilers aqui. Ao invés de trazer uma cena dentro do filme em si, a gente assiste a um clipe super emocionante ao som de Time of Your Life do Green Day, com cenas de bastidores desde os primeiros X-Men da Fox, junto com os outros filmes de quadrinhos que o estúdio produziu naquela época. E cara, foi muito bonito ver esses atores novinhos celebrando a chance de viver esses personagens, ver eles dando risada e se emocionando, criando laços entre si, né, e com todo mundo que acompanhou a carreira deles desde aquela época até hoje. Mas aí que tá. Com Deadpool e Wolverine, pra mim, o sentimento é de que eles se divertiram bem mais fazendo esse filme do que eu me diverti assistindo a esse filme, né? E eu suspeito que isso até tenha sido o objetivo principal disso tudo, né? Na verdade, o objetivo principal é fazer dinheiro. O segundo objetivo principal pode ter sido o desses atores e artistas vivenciarem esse momento juntos, relembrarem os velhos tempos, né? E finalmente virarem a página. Mas tendo essa experiência coletiva como lembrança de todo esse legado. E talvez, para esse objetivo, o roteiro de Deadpool e Wolverine tenha sido suficiente. Mas, na minha opinião, ele não foi suficiente para que essa empolgação toda se transferisse totalmente para a gente que assistiu ao resultado disso tudo. Mas, de novo, se foi suficiente para você, aproveita esse sentimento e seja feliz também, né? É uma grande falácia essa coisa de que a crítica está querendo impedir as pessoas de verem um filme ou querendo martelar quais filmes são bons e quais são ruins sem qualquer margem de tolerância. Eu, pelo menos, não acredito que existe na análise de cinema uma objetividade absoluta e também não existe uma subjetividade absoluta. Então, o que sobra é um pouco desses dois lados, que você pode usar para ampliar a sua forma de enxergar os filmes, né? Como a própria análise do PH sobre Deadpool e Wolverine ampliou a minha, né? Mesmo que eu ainda não consiga partilhar completamente da experiência que ele teve, porque ela foi uma experiência dele, assim como a minha aqui é também unicamente minha, proveniente da minha própria bagagem, experiência e humor particular no momento de exibição do filme. E ela pode muito bem reverberar e contribuir com a sua experiência também. Ou não. Com isso em mente, qual é a sua opinião sobre esse filme? Comenta aqui embaixo, reclame ou me ofenda com carinho aqui nos comentários. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.